Olá! E hoje recebendo ninguém menos, ninguém mais que Paulinha, minha amiga maravilhosa, endocrinologista do meu filho e de muitos pacientes. A gente divide muitos pacientes, né, Paulinha? Com certeza. E Paulinha é uma endocrinopediatra e a gente fez questão de chamar a Paulinha aqui para falar de alguns temas muito importantes, que estão muito em alta e que fazem parte do dia a dia das famílias, né, Paulinha? E pra gente começaremos como sempre. Paulinha vai tirar um versículo, vai ler. Dona Larissa, nossa comentadora bíblica, vai fazer o comentário e já a gente vai falar de puberdade precoce, sinais de puberdade da menina, do menino, crescimento. Fica aí com a gente. Nossa, é grande. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pedro, capítulo 3, versículo 12. Olha que maravilhoso, né, gente? Paulinha, Sempre é maravilhoso, né? A palavra é um negócio que a gente, mas ela tirou, né? Muito bem. É sobre isso, né? Muito bem. O Senhor, Ele guarda, né? Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. E a gente só não consegue esconder dele, né? Isso aí. Então, se há maldade, não tem como esconder, né, isso de Deus. Então, quando a gente, de fato, tem um coração, né? Um coração bondoso, que deseja, né? Que é o que a gente faz aqui. Então, com propósito. Tudo que a gente faz com, né, amor, pelo bem, para o bem, com propósito. O Senhor está guardando, está protegendo, está nos blindando, né? Mas aquele que age de forma diferente, né? Ou tem maldade, ou é aquele lobo em pele de cordeiro. Isso aí. Sabe que existe, né? Existe, claro que existe. Mas também podemos crer que a gente é guardado também desses olhares, estamos sendo dessas vigiados, pessoas, né? Sempre. Estamos sendo guardados sempre. É isso muito aí. bom, muito Então, bom. vamos lá. Vamos lá. Paulinha. Oi, Fê. Puberdade precoce. A gente quer muito ouvir falar sobre isso. Isso realmente aumentou muito, né? Desde a pandemia pra cá, eu percebo um aumento exponencial disso aí. E o mais engraçado é que isso aparece primeiro no consultório do pediatra geral, né? E se a gente não tiver um olhar muito cuidadoso, vai passar. E isso pode ser muito prejudicial para as crianças, né? Fala um pouquinho pra gente de puberdade precoce. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer o convite. Tá? Muito Fique à obrigada. vontade. E é realmente muito importante a gente falar de puberdade. Porque, como você falou, primeiro vai pro pediatra e depois a gente encontra lá no consultório. Bom, a puberdade precoce, eu acho que antes de falar da precoce, a gente tem que falar da fisiológica, da normal. Então, assim, para todo mundo saber, é normal acontecer o desenvolvimento de uma menina a partir dos 8 anos. Tá? Entenderam, pessoal? E desenvolvimento de quê, né? Seja para o povo entender o que a gente pode desenvolver ali. Então, o que marca que uma menina que está começando a puberdade é o aparecimento do broto mamário, tá? Então é aquela mama que deixa de ser infantil. Exatamente. E ela passa a ter uma glândula palpável. Exatamente. Certo? Eu costumo dizer que quando você palpa na menina, e é bem perceptível quando aquela menina é mais magrinha, é como se fosse uma ervilhazinha que você tá palpando. Isso e aí. muitas delas se incomodam e dói, né? Quando mexe, tá brincando, na brincadeira empurra e machuca. E junto com a mama pode acontecer outras coisas, como os pelos pubianos, o odor axilar. Mas o que marca uma puberdade em uma menina é o broto mamário. Agora, falando dos meninos, né? Porque os meninos, assim, é um problema sério. Né? Porque quando você vê ele, ó, já foi. Já né? piscou, já E eu foi. penso que o menino tem muitas questões que a gente ainda vai abordar, mas eu acho que o menino é tudo pra fora, né? A menina tem a mama, mas que é uma coisa assim, mas o menino é um negócio um pouco mais difícil, mas eu acho, né? o Tem outras sentimentalismo da menina da puberdade também é muito intenso, né? Meu Deus, é um drama muito grande. Exatamente. Nossa Senhora. E então, assim, nos meninos, o normal é a partir dos 9 anos, né? Então,
o que marca no menino é o aumento do volume testicular. E quanto que de testículo aumenta, né? E aí, isso aí a gente precisa de um instrumento chamado orquidômetro. Que é um cordãozinho cheio de bolinhas, pessoal. Já me falaram até que parecia um colar de ambar. Colar de... Então, esse testículo aumenta com 4 ml. 4 ml marca o início da puberdade no menino, né? Exato. Então, aquela bolinha que fica lá dentro da bolsa escrotal, ela tem um volume de 4 ml, né? Exatamente. Não tentem medir isso em casa. Não, a mãe não é capacitada pra isso. Não é. A gente tem que medir isso em consultório. E é muito engraçado você estar falando isso, porque os meninos, ao contrário das meninas, Larissa, você que tem aí os dois, os dois né? no mesmo tempo. Os meninos, eles têm uma certa resistência a esse exame físico, né, Paulinha? Nossa, no início é muito difícil, gente. Muito difícil. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Ó, eu ouso dizer que depois dos 7 anos do menino, o negócio começa a ficar mais intenso pra gente examinar, Você sabe que para meu filho super tranquilo. É mesmo? Muito. Mas não é o comum, não. Não é o comum. Muito, não é o comum. Maravilhoso. As mães me perguntam assim, tá bom, doutora, mas você atende até qual idade? Que elas ficam muito ansiosas, né? E aí eu falo, olha, os meninos... Na verdade, não é que eu não tenho uma idade que eu falo, oi, tudo bem, eu não te atendo mais. Não é bem assim que funciona, né? Mas os meninos, quando eles atingem ali os 13, 14 anos, nem pra exame físico, tipo, tô com dor de garganta, eles aceitam um pediatra. Na cabecinha deles funciona... Tô indo lá pra aquela idiota ver. Sabe aquela coisinha? Sabe? E a menina, ao contrário, a menina é apegada, a menina menstrua. E não ela quer tá ir embora. e ela quer continuar indo lá no consultório pra eu ver se tá tudo bem e tal. Exatamente. Então vira meio uma papoterapia a consulta, né? Mas eu toquei nesse assunto porque é muito importante, você que é mãe aí, tá na sua casa, ajudar a gente nesse sentido, né? Então, assim, ó, você tem que dizer que tudo bem. O pediatra, o endocrinopediatra vai fazer um exame físico técnico, né? Então, às vezes eu falo, tapa o olho aí, eu examino e depois você olha. Exatamente. Né? Ou então eu peço pra eles me mostrarem. É isso, eu né? também assim, faço isso. Acha pra mim que eu quero ver. Ou então eu pergunto pra eles qual é a bolinha. Assim, qual que você acha que é? Isso. Aí eles, obviamente, né, falam que é a maior de todas. Claro, sempre. Homens, Então, sempre né? assim, sempre. Exatamente. Então, assim, nos meninos o que marca é o aumento do volume do testículo e, obviamente, vai ter junto pelo pubiano, odor axilar. E muitas vezes esse menino, né, ele não vai deixar mais ninguém mexer em nenhum lugar, nem fiscalizar banho, nada disso. Então, quando você vê, já foi tudo que tinha que acontecer. E aí fica mais difícil. E diferente da menina, porque a menina, ela vem contar pra mãe. Ela vem mãe, olha o que eu achei! O menino, ele se tranca. Exato. Né? Gente, é muito louco, porque como é individual, né? Porque Na lá sua em casa é o contrário? Olha que coisa, né? É o contrário. A minha filha, né? Eu tenho gêmeos, então eu tô com 13 anos agora. E ela é muito mais reservada. Sério, Lari? Passei pela... É mesmo, Larissa? Não. Super natural. Super Não é o que eu natural. vejo no consultório, não. Eu vejo o contrário também. Eu vejo o contrário. Paulinha, e aí, menstruou. Não, e aí o que a gente tava falando da precoce, fala da precoce, né? primeiro. A precoce, então, é tudo que acontece antes dessa idade que eu falei. Então, 8 e menina... 9. Gente, uma coisa, por favor. Menina... Para ser precoce, precisa ser antes dos 8 anos. E precisa existir um broto mamário, tá? Não é só porque existe um pelo pubiano. Não é porque cresceu muito. Exatamente. Não é porque quer passar perfume ou se interessou por maquiagem. Outro dia, marcou uma consulta porque a menina começou a se interessar por maquiagem e ela achou que tava na puberdade precoce. Então, não é assim. Existe um marco físico, né, Paulinha? Precisa existir um broto mamário para eu falar em puberdade. E precisa existir um broto antes dos 8 para eu falar em precoce. E nos meninos, obviamente, um testículo de 4 ml antes dos 9 anos. Assim, confesso que é muito mais difícil você achar um menino em puberdade precoce do que uma menina, né? Exatamente. Que então, coisa, assim, né, gente? É muito mais comum. E puberdade e adolescência é a mesma coisa? Então, a puberdade faz parte da adolescência, né? A puberdade é um fenômeno biológico, ou seja, que precisa, todo mundo passa por ela, em que acontecem modificações hormonais. Então, o corpo de uma criança está se preparando para entrar na fase adulta, né? Então, existem hormônios ali circulando. Então,
eu costumo até envolvidos. falar que na puberdade é comum acontecer modificações, assim, em questões emocionais. Uns ficam emotivos demais, outros extravasam raiva demais, Opa, né? Mas não é obrigatório um ser mais emotivo ou ter raiva, né? E às vezes tá tudo bem com todo mundo, isso Às tá tudo vezes é bem. todo mundo tranquilo. Mas existem modificações hormonais e de comportamento daquela criança durante a fase de puberdade. E a adolescência não é só a questão hormonal, né? Existem modificações socioafetivas, né? Mentais e tudo mais de comportamento. E aquilo ali, cada um tem o seu momento. Não se comparem. Nem toda criança, não é porque a amiguinha foi com 9, 10 anos, foi com 12. A minha tem 13 e não aconteceu. Calma, tá tudo no E seu não tempo. estimulem isso, né? Porque as meninas, principalmente, mulheres, né? Elas começam a entrar numa história de competição, porque a minha amiga já ficou mocinha e eu não fiquei, eu sou um problema, tá tudo errado comigo. Não estimulem isso, né? Não precisa, ninguém quer nada precoce. Eu falo, olha só, a gente tá aqui pra assistir tudo fisiológico mesmo. Não precisa ficar menstruada porque a amiga ficou antes, não precisa. Nada acontecerá sem que tenha que acontecer naturalmente. E assim, um fato que gera muita ansiedade, né? Principalmente nos meninos, porque assim, eles demoram um pouquinho mais. E aí vem a questão da altura envolvida, né? Então, recebo muito adolescente no consultório, na faixa etária de 12 anos e tudo mais, preocupado, porque as coisas, eu não cresço. E assim, aí a gente vai examinar e aí tem a surpresa, né? Eu falo assim, então, ele já tá na puberdade, né? Você tava achando, meu Deus, como assim? Tá na puberdade? Eu não vi. Falei, aí ele fica assim, não, mãe, sai do consultório, por favor, eu quero conversar com ela. E aí, né, vem a questão, né, de investigar se tá tudo bem, né? A puberdade tá na fisiologia normal. E aí vem a questão da estatura, né? E aí todo mundo quer saber, eu vou crescer? Eu vou ter 1,80? Quanto é isso aí? Porque 1,80 alguém um dia disse que homens têm que ter 1,80. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu vou começar a estudar esse negócio. Existem uns números cabalísticos que as pessoas inventam, assim, sabe? Não, o portal do 3 meses pro bebê, né? 3 meses a vida melhora, né? Então, tem uns números, assim, gente, que eu não sei quem é que inventou, mas não tá em livro nenhum, né, Paulinha? Não é porque é menino e tem que ter 1,80 m, né? Não é. Não é mesmo. Não, gente, a gente precisa levar em consideração, obviamente isso não é uma regra, tá? Mas a gente precisa sim ver a altura do pai e da mãe. E não adianta mentir porque eu vou medir. Que é o alvo genético. Que é o alvo genético. Então a gente precisa, assim, não é porque eu quero que meu filho tenha 1,80 se o pai tem 1,65. Não vai funcionar, gente. Entendeu? 80% da estatura final de um indivíduo tem relação com sua família, né? Sim, com sua exatamente. Seu pai e sua mãe, com o pai né? e com a mãe. Então a gente precisa levar em consideração o alvo genético pra gente ter como base uma altura esperada pra aquela criança, tá? Então, assim, não é porque você quer que exatamente vai acontecer. Então a gente precisa respeitar o limite da genética envolvida, Isso. né? E a gente, inclusive, precisa respeitar esse limite pra não sair por aí achando que fazer hormônio de crescimento é pra todo mundo. Exatamente. E muito tempo e sem nenhuma indicação de fato, né? Exatamente. Então, a questão da indicação do hormônio de crescimento, muito bem colocado, Fê, é que a gente precisa levar em consideração qual é a idade que aquela criança tem no momento, né? Até quando que eu posso tratar, até quando que eu posso fazer, quando que eu posso começar, quanto tempo demora. Então, assim, eu preciso ter uma idade óssea, tá? Não adianta não fazer um exame, a gente vê tudo pela idade óssea, que é a maturação óssea daquela criança, né? Então, assim, hormônio de crescimento precisa ser muito bem indicado. Se a criança tem uma velocidade de crescimento muito boa, se a criança cresce dentro do canal familiar, tem uma idade óssea compatível é até 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, tá? Então, assim, se tá tudo dentro do normal, não tem o porquê eu interferir com uma coisa externa, tá? Então, assim, obviamente, se tem alguma coisa diferente, a gente precisa acompanhar um pouquinho, entender como funciona aquela criança, e aí a gente vê se precisa ou não indicar realmente o hormônio de crescimento. Endócrino é a especialidade mais detalhista que eu conheço, juro. Porque são muitos detalhes, né, Paulinha? São muitos detalhes. Essa menina que vendo um raio-x de mão é de chorar. Porque eu fico, Senhor, eu só vi lá os dedinhos tão bonitinhos. Né? Ela vai descobrir alguma coisa, com certeza. Mas, brincadeiras à parte, são muitos detalhes que precisam ser levados em consideração para a tomada de uma decisão. Exatamente. Né? E é muito importante, mais uma vez eu vou falar aqui nesse podcast, a gente entender o nosso espaço dentro daquela criança, né? O pediatra geral, ele não sabe
sabe tudo. Se vocês não sabiam disso, eu tô dizendo hoje, né? O pediatra geral, ele não sabe tudo, né? Então, ele vai acompanhar lá o crescimento, ele vai ver se a criança entrou na puberdade muitas vezes antes do endócrino pediatra, mas uma vez que aquilo ali tá fugindo à regra, é o endócrino pediatra que precisa seguir com essa criança. E o segmento disso, Paulinha, também não é uma consulta única, né? Não adianta, gente. Então, assim, às vezes chega na consulta, estão faltando dados, eu preciso entender como que aquela criança cresce também, entendeu? Então, assim... Aquela caderneta que chega sem nenhuma marcação. Não, exato. É de chorar, é de chorar. Enquanto pai e mãe, né, que às vezes a gente sabe que a realidade é que às vezes o ideal era continuar sendo acompanhado no pediatra até... Mas às vezes não vai, porque tá tudo bem, que tá ótimo. Na verdade, da mãe, né? depois de 2 anos, a mãe dá alta do pediatra geral. É tipo isso. É o que geralmente acontece. Ou ela vai pro especialista, ou se aquela criança não tem uma questão de especialista, elas entendem que a criança só precisa ir ao pediatra quando a criança tá doente. Aí o que acontece na realidade do pediatra geral que vos fala aqui, né? Essa criança some... Em um determinado momento ela aparece com milhões de questões a serem resolvidas. E ela acha que naquela consulta ali... Vai resolver tudo. A gente vai resolver absolutamente tudo e vai ter resposta para todas as perguntas, né? E a gente sabe que muitas vezes não é assim. Quando essa criança é acompanhada mais de perto pelo pediatra geral, é muito mais fácil. Às vezes, do consultório, eu ligo pra Paulinha. Paulinha, eu preciso que você veja essa criança essa semana. Se essa criança tá sumida, eu vou falar assim, dá pra ver ela agora? Porque ela vai ter que sair daqui e ir pra ir. Então, assim, essa questão da rotina pediátrica, eu levanto muito essa bandeira há 10 anos. É uma luta, tá? É óbvio que a gente, assim, eu dentro do meu consultório eu tenho uma realidade, graças a Deus, de maior consciência disso, mas é uma luta. É uma luta. Porque o pediatra ficou para ver doença. E hoje, 2025, a gente não quer tratar doença. A gente sabe que a gente pode intervir muito antes disso virar doença. E eu falo disso para patologias endócrinas e para outras coisas também. Então, não é raro chegar uma criança, por exemplo, no meu consultório, até mesmo de primeira vez, e aqui a gente não tá para falar de ninguém, mas, por exemplo, não, porque o pediatra marcava o gráfico no computador. Aí não tem nada na caderneta. Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. De médico não tem mais nada. A caderneta da criança é um documento da criança. Não é verdade? Essa criança pode mudar de cidade, ela pode mudar de país, ou até mesmo ela pode querer trocar de pediatra. E tá tudo bem, né? Você não é obrigada a se encaixar em todo mundo, não funciona desse jeito. Mas quem vai pegar essa criança dali pra frente precisa ter um histórico. Mas isso é o mais comum, né? A caderneta dos meus filhos é aqui, muito comum, é muito comum. E a gente precisa... Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, sabe, Paulinha? A gente que lidar com isso todos os dias, a gente fala pouco sobre isso. A caderneta da criança é um documento da criança. Por muitos e muitos anos, é ali que a gente vai entender peso, estatura, IMC, calendário vacinal. Ali tem marcos de desenvolvimento. Ali é um documento muito rico. Exato. E tão pouco falado e tão pouco usado pelos médicos, né? Super. E cada vez mais menosprezado, inclusive, né? Exatamente. Então, isso é muito sério. Imagina um endócrino pediatra receber uma criança por uma investigação de baixa estatura com 4 anos e não tem nenhuma marcação. Tem nada registrado. Não, pior ainda é quando tem 10, 11, 12, né? Exatamente. Que aí eu preciso ser mais rápida naquela investigação, porque às vezes você tem tempo, né? Exatamente, eu preciso decidir. Então, eu não consigo decidir em uma consulta. Nunca ninguém vai chegar no meu consultório, em uma consulta, sair com prescrição de remédio nenhum. Não existe. Não é pra bloquear. A não ser que aquela criança tenha vindo de outro lugar, já com toda a investigação e tudo mais. Que é difícil, né? Que é difícil. Aí, às vezes, quer pedir segunda opinião, todo mundo tem todo o direito disso, segunda, terceira, enfim. E aí, obviamente, né? São as exceções. Mas nunca chegou de primeira vez mesmo, sem um exame, ou um exame só, e eu tomar uma decisão com relação àquilo. Isso é pra qualquer coisa. Seja pra puberdade, seja pra crescimento, seja pra tireoide, pra colesterol, enfim, diabetes, né? Diabetes talvez seja a exceção. Mas diabetes até você vai ter que ter uma tomada de decisão aguda, né? Pra depois ajustar, né? Exatamente. Paulinha, dentro desse cenário, né? Que às vezes... Que a gente sabe que é isso, né? Não voltou, não tem nada. Qual o sinal de alerta para essa família, de repente, pensar em buscar, né? Já que a gente sabe que essa, infelizmente, erradamente, é uma realidade, de buscar, às vezes, pelo especialista porque é mais velho. Sim. Qual é o sinal que a família pode perceber, tanto da menina quanto do menino, que
gente, ó, preciso procurar um endocrinopediatra. Excelente ponto, Lari. Então, o que a gente precisa prestar muito atenção é porque a puberdade pode acontecer no tempo normal, naquela idade normal, tá? Não ser a precoce, mas ela evoluir muito rápido, né? Que aí a gente chama de puberdade rapidamente progressiva. O que é isso? A gente classifica a criança no estadiamento de Turner, né? Que é o nome que a gente dá para os estágios puberais daquela criança. E aí, cada numeração tem um tempo esperado, né? Tanto para menina quanto para o menino, né? Então, assim, eu espero que aquela menina evolua de um estágio 2 de Turner com mama, né? Broto mamário, pro 3, que é quando aquela mama aumenta um pouco, né? Se destaca ali a questão de auréola, mamilo, enfim. Eu não quero que essa criança evolua de estágio em 6 meses. Eu tenho que esperar pelo menos 1 ano. Tanto que a gente fala, né? Meu Deus, minha filha botou broto mamário, vai menstruar amanhã. Mês que vem. Aí, não, gente, calma, né? A gente precisa acalmar o coração. Depois que a menina coloca esse broto mamário, é esperado aí 2 anos, 2 anos e meio para uma menarca. Então, assim, você fazendo a conta que o broto é com M2, né? Que é o estágio 2 de Turner. Pro M4, que é quando a gente espera que aquela menarca aconteça, 2 anos. Eu não posso esperar que uma menina tenha um M4 no mesmo ano que ela colocou um broto. Então, isso é um sinal de alerta também, porque acontece muito de ocorrer uma rapidamente progressiva. E quase ninguém sabe disso, né? Não é falado. Exatamente. Até mesmo no menino. Ou até mesmo ela percebe e fala assim, agora já entrou mesmo, agora tá exatamente. E no menino, é aquele menino que... De repente, já no mesmo ano que você começou a perceber pelo ou um odor axilar, né? E aí você percebe que ele já tá mudando a voz. Não é assim. A mudança de voz é das últimas coisas a acontecerem, entendeu? Então, tem que ir devagar. Então, precisa de um acompanhamento, sim. Eu costumo falar assim, que às vezes as meninas chegam para investigar uma puberdade precoce. E... tá normal, tá fisiológico. Só que eu falo assim, eu não vou te dar alta. Porque às vezes tá aquela puberdade limítrofe. Você não precisa voltar aqui mês que vem, você não precisa voltar aqui em 3 meses, mas assim, volta com 6, entendeu? Se você tem um pediatra no meio do caminho, dá tempo, e se eu conhecer, né, assim, ter mais contato com o pediatra, dá até pra você voltar em 1 ano. Mas assim, qualquer coisa no meio do caminho, você ficou na dúvida, busca que a gente precisa rever, né? E aí a gente vai ver todos os exames de novo, né? Uma coisa assim, gente, idade óssea você faz aniversário quantas vezes no ano? Uma só. Então, graças a Deus. Idade hein? Senão vai se acelerar muito. Gente, eu até parei pra pensar, falei, gente... uma vez. Exato. Então, a idade a gente faz uma vez no ano. A gente só repete antes. Quando a gente realmente, a criança volta numa consulta e ela mudou tudo que você viu em 6 meses. Não é pra ser assim. Diferente. Então, a gente precisa respeitar. Porque não é porque eu pedi muito exame, porque eu sou... meu Deus, ela é ótima que ela pediu muito exame. Não, precisa olhar com critério o que a gente tá fazendo. Porque senão a gente se enrola toda, né? Claro, são muitos detalhes, como eu disse, né? Exatamente. O que a gente estava até falando, né? Porque depois da pandemia, essa puberdade precoce ficou muito em alta, assim... É verdade. É verdade. É verdade. Em menina, então, nossa, assim, é uma coisa de colocar bem, assim... É de chorar mesmo. Em destaque, né? Eu até postei recentemente, acho que foi semana passada, um vídeo que a gente estava falando sobre exposição de tela, né? A importância da exposição de tela nesse pós-pandemia. O que acontece, né? Será que realmente estimula uma puberdade precoce? O que tem que ser colocado aqui não é só a exposição de tela, mas são muitos fatores que a exposição de tela leva, revelam, né? Sim, então, o conteúdo, assim, sobretudo, também. Exatamente. Então, exposição de tela diminui a qualidade do sono. Se diminui a qualidade de sono, diminui pico de melatonina. A melatonina consegue diminuir o estímulo para acelerar uma puberdade. Então, deixa acontecer no tempo que tem que acontecer. E aí, você começa a exposição de tela. Uma ajuda indireta, né, Exatamente. Paulinha? Junto a isso... Sobrepeso, obesidade, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Acelera, né? Acelera tudo. Falta de atividade física. Então, tudo isso e fora junto, né? o estímulo para vamos nos maquiar, vamos nos... disruptores
endócrina. Que é um capítulo à parte da nossa vida aqui. É o que eu recebo de Nossa, foto. gente. Você pode olhar pra mim se tem Opa, esse alguma rótulo. coisa? Gente, eu passo horas na farmácia fazendo isso. Imagina. Fazendo, eu tenho fotos. Mas e deixa eu falar fotos. uma coisa. É outra coisa que a gente ainda fala muito pouco, né? A gente ainda fala muito pouco. E ainda é muito menosprezado Júpiter endócrino. Muito. E é muito engraçado que, gente, o exemplo arrasta, né? E aí, às vezes, eu recebo umas famílias, umas mães, assim, desesperadas porque acham que tá entrando numa puberdade precoce. E aí, eu recebo aquela mãe toda linda e maravilhosa, montada. Nada contra, tá? Adoro também. Acho lindo, tá tudo certo. E aí, você só desvia o olhar, assim, e você vê uma mini mãe. Né? Toda maquiada. Unha. A pergunta que eu mais recebo atualmente: ela pode usar unha postiça? Mentira, essa daí eu não tinha. Nossa, ninguém me você perguntou não? essa ainda. Menina, eu Quem recebo me perguntou era demais. adolescente já menstruou. Eu recebo demais. enfim. 7, 8 anos, todo mundo quer botar unha, 7 sabe? anos, Então, Ai, assim, meu Deus. gente, olha só, de Júpiter endócrino tá invadindo a nossa casa e eu falo que a gente tem que ser inteligente pra ele, né? Você não precisa ficar desesperado porque seu filho tá tomando uma suplementação de ferro porque ele tá anêmico e que tem de Júpiter endócrino. Mas você precisa passar repelente, filtro solar, maquiagem, tudo com Júpiter endócrino? Não precisa, né? Eu falei isso recentemente também. É aquilo a gente tem que levar em consideração, né? Pesar, né? Isso Se a criança aí. tem, por exemplo, tá falando repelente, a criança tem alergia à picada de inseto, né? É uma coisa que ela vai usar todo dia, Posso né? falar por experiência própria, né? O seu pé não entra nem no sapato. Aí você vai, sabidamente você vai para um local onde você sabe que vai tem ser devorada. mosquito. Você vai passar o repelente de melhor eficácia, Sim, obviamente, claro, sem né? dúvida. Agora, se você vai pra escola e tudo mais, você vai optar por aquele repelente que seja melhor indicado. sim, mesmo que sim. você precise reaplicar mais É o famoso vezes. bom senso, né, Paulinha? A gente não precisa ser 880, As né? famílias não sabem nem qual que tem, qual que não tem. Exato. Tem um Então, monte de vai lá no enzima, meu Mas a Instagram que gente tem. fala. Instagram de Paulinha. Pode ir. Mas, Lari, é o que eu tô falando. A gente ainda fala muito pouco sobre isso, Muito né? pouco. E aí, quem tá orientado entra nessa de ser 8 ou 80. Não, É. corta tudo. Corta tudo. Corta tudo, não pode usar nada. Aí passa sabão de coco no Exatamente. cabelo. Exato. Aí gente, vira uma loucura, né? Fica vira assim, uma gente, loucura. calma. Isso aqui Tudo é um Fernanda falou, equilíbrio na tem que vida, ter, né? Exato. Mas é isso Tudo que a é um gente tava equilíbrio na falando nossa no início, vida. né, de hoje, né? A gente tava falando isso. A rede social, ela faz muito isso, né? Ou você é uma pessoa virtualmente aceita, ou seja, você é aquela pessoa que não faz nada errado, linda e maravilhosa, acorda maravilhosa, ou você é um lixo, né? Exato. Gente, eu acabei de falar isso no meu Instagram, exatamente. Existe o caminho do meio, né? O caminho do meio dá pra gente usar. E eu vou te contar uma coisa: a maternidade faz a gente andar no caminho do meio muitas vezes. Muitas vezes você vai ter que ceder, né? Em alguma coisa que Exatamente. você julga, né? E a gente tá aqui pra viver a maternidade sem ser esse portador do caos, né? Não dá pra gente ser portador do caos. E vale lembrar que o virtual não existe, Não, né? é um recorte, a né? família perfeita, o mundo perfeito não existe. Só lá no Instagram, gente. Bebê que dorme a noite inteira, que não come limpo, só lá no Instagram. Que acorda porque é plena isso, né? e vai lá treinar todos os dias, 3 Isso vezes aí. por dia, né? Aí come saudável todos os dias. Não sua, porque a maquiagem exato. É esse conteúdo, né, da O cabelo tá perfeição, impecável, não é mesmo? Sempre Não existe assim. Leva isso aí, né? uma loucura, né? Uma cobrança, uma isso coisa que, tipo... É o mundo perfeito do cadê o Instagram equilíbrio? apenas, né? Exato. Muito sério isso, né? E essa questão de Júpiter endócrino, assim, eu não sei quais são as substâncias, né? Gente, vamos lá, são inúmeras substâncias, sim. né? E eu não falo nem só para as crianças, mas assim como a gente mesmo, né? A gente não precisa estar exposto a substâncias. O tempo inteiro. Se você vai armazenar um alimento, você vai escolher um pote que seja BPA free. Você vai tentar botar no de vidro. Porque pesa na minha marmita. Leva o pesado mesmo, amiga. Só rapidinho. Mas tem vários que vendem já BPA free, bonitinho, que vai no micro-ondas, que aí micro-ondas tem... né? Aí você vai estimular a liberação. Mas, enfim, existem muitos, assim, que a gente tem que prestar atenção, né? Principalmente que tá falando de menina, que é muito vaidosa nessa idade. Não tem nenhum problema nisso, é da feminilidade de cada uma. Você tem que respeitar, né? Sim. Eu acho que na questão da puberdade, da adolescência como um todo, você tem que respeitar o momento daquela criança. Você não vai isolar ela e você não quer que ela fique isolada em nenhum momento. Você tem que saber a hora que você vai entrar para conversar. Outro problema, inclusive, exatamente. né? Você tem que naturalizar todo o processo. Né? Você tem que explicar. Eu sempre faço questão. Falei, olha, sabe o que vai acontecer com você agora? O corpo vai mudar, né? As mulheres, infelizmente, ganham mais gordura do que os homens, entendeu? Então, o corpo Deus, melhor... por quê?
Por quê, meu Deus? Entendeu? Justiça. Então, assim, existe uma mudança no corpo e a gente precisa conversar sobre isso e naturalizar esse processo, tanto na menina quanto no menino, né? Seja mãe, seja pai, enfim, seja o cuidador. Não interessa quem, a gente precisa normalizar a família toda, porque sempre tem alguém pra apontar o dedo, Claro, né? sempre vai ter. E falar, né, alguma coisa, mas não aconteceu ainda e tudo mais. Cada um tem o seu momento, né? Sim. Então, assim, o Isso aí, se cabe uma frase, é essa nesse momento, né? As pessoas querem usar essa frase pra tanta coisa e querem que a criança vire adolescente, vire adulto, tudo rápido, Não, tem né? que ser tudo muito rápido, tudo né? Não quer que seja precoce, Não, mas quer que não seja queria. acelerada. Que Ninguém mundo sabe o que é de difícil, fato. gente. Eu não queria ser criança em 2025, não, nem gente. Ai, não queria, Tá não. puxado. Tá Tá puxado muito pras difícil, crianças. tá muito difícil. Com certeza, muito difícil. E assim, quando a gente tá falando de cosmético, a gente precisa destacar sempre parabeno, né? Sulfato, Alumínio, silicone, né? alumínio. Então, Tudo assim, isso. vamos escolher bons produtos, né? Se você tem dúvida e você tem fácil acesso ao seu pediatra, pergunta pra ele, né? Hoje em dia, a rede social ajuda muito essa questão, né? Sim. Assim, não fazendo propaganda, mas já fazendo. Tem lá no Instagram vídeo. Sigam, Gente, Paula, doutora Paula. Doutora ponto, tem Paula ponto. Gouveia. sem I. Paula Gouveia. Gouveia. De novo, peraí. Paula Gouveia. Isso. Gouveia. Segue lá agora, por favor. Não, gente, é porque assim, eu passei muito tempo na Deu trabalho, farmácia. tá? Eu agora nem tenho mais Vendo esse todos trabalho. os produtos, por favor, gente. Eu agora não tenho mais esse Curte, trabalho, porque eu faço o quê? Compartilho da Paula. De Acho fato, ótimo. Ela já muito teve um bom. trabalho. Todo a gente... mundo, Fê. Todo mundo tem nenhum problema. Pode mandar também. É claro, tá? é Tem isso nenhum aí. problema. E eu acho que é Ótimo. isso, né? O trabalho virtual da gente, profissional, é educar a população como um todo. E coisas boas precisam ser compartilhadas, né? Uma pessoa teve... Gente, é um trabalho. É um trabalho. Produção de conteúdo. As pessoas não têm noção do que é você sentar ali pra gravar um Reels com informação, tanto baseado em ter uma... a gente não tira do além, né? Tem um embasamento científico. Pra chegar ali, pra fazer aquilo ali, a gente já leu, já estudou. Eu, então, já escrevi, já sublinhei com caneta colorida, já... Não, eu já gravei 50 vezes e saiu um bom. Já teve que caber em 1 minuto e meio. Então, assim, é muita Não coisa. consigo. E deixa eu bom dizer uma profissional, coisa. né, que trabalha com ética, respeito, de fato, Mas deixa eu falar, a gente não aprende isso na faculdade de medicina, não. A gente aprende botando a cara mesmo. Não. Então, isso dá um trabalho danado, né? Então, exatamente. todas as E pessoas a gente que já vêm tem que ter aqui- o cuidado de não fazer muito alarde no que tá Isso acontecendo, aí, né? porque Então, senão você precisa ser feito tudo com muito cuidado, espalha o cada caos. detalhe. É isso aí. Exatamente. Sim, sim. E assim, até pra colocar algo de verdade que aconteceu, era uma criança que chegou, isso na época de residência. Eu não tava acreditando nisso, tá? A menina, a gente acompanhava, era até uma menina com diabetes, então ela ia com frequência, né? E eu estava vendo ela há pelo menos 6 meses. E a menina me vem, em 3 meses de diferença, um M3, ou seja, algo que era pra ter uma evolução, né? De um ano e meio, ela fez em 6 meses. Nossa. E a gente foi perguntar, então... produto, né? Não sei. O que aconteceu? E aí tinha um produtinho ali querido, né? Que promete muito, entrega pouco. Promete definir caixa, promete alisar tudo. E tava lá. Pronto. Aí eu falei, mãe, vamos retirar e tal. Juro você, em 6 meses ela voltou. Que produto é esse, gente? Fala pra gente, qual é esse? É pra falar? Pode, claro. Pode falar pra... Pode falar? Qual é o produto? Não pode falar Não sei, eu produto? tô Pode. dizendo, sei lá. Pode? Claro que pode, Então fala, gente. manda aí. Pode falar. Beleza natural tem muito, né? Gente, era... As e aí- cacheadas gostam muito, Exatamente. né? Então aquela mama ficou ali, mas depois... Depois não evoluiu não rapidamente. Bem, qualquer segurou. coisa, Flávio corta. Não tem problema, não tem problema. Pode Exatamente. falar. Mas então, a gente só precisa só conscientizar sem alarmar a população. Isso que a gente estava falando, Entendi, né? é Exatamente. importante. É porque trazer a consciência não é espalhar o caos, né? Exatamente. Não é espalhar o caos, porque tem gente que é mestre em fazer isso, né? Paulinha, é muito assunto, né? Muito, é muito gente. assunto, mas acho que a gente falou das coisas principais. Foi maravilhoso. E as pessoas acham Paulinha no doutora.Paula Gouveia. Por favor, vá lá seguir agora. Aprenda lá, Agora. saiba o que é melhor, É fazer isso. escolhas, né? Exatamente, Um equilíbrio Lara. sem pirar, né? Aham.
Mas é importante seguir pessoas que espalham informação de qualidade. Muito obrigada pela sua presença. Nada, foi meninas. ótimo. Foi maravilhoso, gente. Eu queria mais, mas assim, né? Não temos tempo. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Temos bolinho, né? Não podemos esquecer bolinho de Bia. Finalizamos um café com café e bolo, isso aí, claro, café de e bolo. Bia. Vamos comer esse bolo maravilhoso de ninho. Gente, esse negócio tá assim, Meu ó, Deus, surreal. Larissa tá ali babando no ninho com a Nutella. Ainda bem assim, Fê, né? Você não pode estar afastada, mas ainda bem que eu treinei. Ela treinou, ela treina, entendeu? Eu não treina treinei, muito. não tenho direito a comer bolo, tá? Mas tá tudo certo. Até o próximo episódio. Um beijo pra vocês. Beijo, tchau, gente. tchau. Prazer.